A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, toda terça-feira é dia de falar um pouquinho a respeito de cuidados com nossos pets. Hoje aqui na companhia do Dr. Maluf, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Mais um dia, mais uma semana aí, né? Você de volta também? Sim. Vamos lá. Bom, vamos à participação dos nossos espectadores. Vamos à primeira pergunta. Tem um cão filhotinho. Tem cerca de 30 dias. Já posso iniciar com ração? Pode. Eu costumo indicar nesse período que faça uma mudança gradativa ali. Você vai pegar um pouquinho de ração, vai colocando um pouco mais de água na ração, para ficar mais úmida. E com o passar dos dias, você vai cada vez colocando menos água até ela ficar seca totalmente. Para não ter uma mudança drástica ali do leite, que é totalmente, né, um alimento líquido, para um alimento totalmente sólido. Então, para a gente fazer essa mudança aí devagarzinho, tá? Mesmo sendo ração de filhote, tem que dar essa umedecida. Eu prefiro que dar uma umedecida nela, cada dia da semana você vai diminuindo um pouquinho a água até ela ficar seca. Aí depois que começou a comer a ração seca, deixa comer pro resto da vida ali só alimento seco. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos à próxima pergunta. Qual raça de cão é mais fácil de ensinar? Existe isso? Existem vários estudos que apontam o Border Collie como a raça mais inteligente do mundo, né? Mas, obviamente, existem outras raças inteligentes. Existem raças que são de vários temperamentos diferentes e comportamentos diferentes. Então, assim, existem raças que é sabido que ela tem mais facilidade de aprender e outras raças são mais... têm mais atividade, são mais, né, espertos, mais, né, dependem mais do contato. Tem raças que são melhores para criança, vai de casa a casa. Tem raças, por exemplo, que a gente sabe que o temperamento já é mais difícil, como Chow Chow, por exemplo, né? Mas inteligente, a raça que tem mais essa capacidade se diz que é o Border Collie. Perfeito. Mas lembrando também que não é regra, né? De certa maneira, de uma maneira geral, se predominam características da raça, mas às vezes foge completamente ao padrão. Assim como a gente, né? Não é, às vezes é uma família que todo mundo é muito inteligente, nasce um que não é da regra. Então, assim como a gente também, né? Obviamente tem uma tendência a ser mais inteligente, até mais fácil, atender mais fácil os comandos, mas obviamente vai ter Border Collie que é agressivo, que não atende os comandos, que tem dificuldades, natural, tá? Isso aí é natural, tá? Assim como vai ter um vira-lata, ou vai ter um pitbull, ou vai ter uma raça específica que o cachorro é super inteligente, atende os comandos, é super fácil de lidar. Então, tudo... Mas, no geral, o Border Collie é conhecido como a raça mais inteligente de todas. E lembrando que comando é repetição, 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 né? Não adianta nada fazer de vez em quando e achar que o cachorro vai... Se a pessoa contratar um adestrador, a primeira coisa que ele vai falar é: tudo que eu ensinar aqui hoje, você vai ter que repetir a semana inteira. Então, assim, é repetição, obviamente, né? E muita gente contrata, às vezes, um adestrador, ele fica lá por um período de meses. Se não mantiver isso, o cachorro também pode mudar alguns hábitos, tá? Então, o ideal é que a gente sempre corrija o cachorro, dê os comandos, ensine. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Meu gato sempre foi arisco. Existe alguma forma de fazê-lo ficar mais calmo, comportado? Eu li um estudo uma vez que falava muito sobre a questão do gato, que falava que o gato ali, você teria até uns 5, 6 meses de vida dele para tornar o animal doméstico. Depois disso é muito mais difícil, né? Mas, obviamente, tem coisas a se fazer, né? Tentar ter mais contato, tentar dar agrado, brincar,
oferecer petisco em momentos de lazer, para ele ficar mais próximo de você e tendo mais proximidade, acaba tendo mais contato, você vai aos poucos, né, acostumando a passar a mão, isso aí é tudo gradativo. Lógico que é mais difícil o gato quando já é arisco, né, e já cresceu assim, né, mas tudo se dá um jeito. Perfeito. E tem uma questão do gato também que é não forçar o contato, né, deixar ele tomar muitas vezes a iniciativa. Ele chegando, ele esfregando, o gato gosta muito de esfregar, de afofar, deixar ele tomar a iniciativa e quando ele começar a ter iniciativa, você começa a retribuir. Mas é aquilo, gato, o ideal é que você desde o começo deixe ele doméstico, né? Cuida, dá ali aquela afeto, proximidade para ele ter o costume de ficar perto. Mais uma participação, vamos a ela. Tem um cachorro misturado, Shih Tzu e Lhasa Apso. É considerado sem raça definida, né? Ou ele é um Chiapso? Na verdade, assim, a gente só considera o animal de raça, puro de raça, quando ele cruza raça com raça, tá? Inclusive, sim, por exemplo, o cachorro tem o avô que é Lhasa, mas cruzou com um Shih Tzu e cruzou com um cachorro que é pai e mãe Shih Tzu. Já não é puro, tá? Então, a gente considera o cachorro, quando ele é de raça puro, quando cruza raça com raça e sua linhagem seja da mesma raça, né? Mas, obviamente, nesse caso, se cruzou uma raça com outra raça, é um SRD. É um cachorro sem raça definida. Mesmo quando a gente fala do tal do pedigree tem um rastreio, né, que vai mostrar essa linhagem. O pedigree, ele vai... Na verdade, você só tira o pedigree com base nessa árvore que tem genealógica, né? Então, vai mostrar quem são os pais, os avós maternos, e vai mostrando essa árvore até o final. Então, assim, é assim com cachorro, com cavalo, com várias espécies, tá? Para você fechar a pureza da raça, se é de raça ou não, precisa da linhagem. Tá? Perfeito. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Tem um cachorro castrado, mas toda vez que vem uma visita aqui em casa, ele fica se esfregando na pessoa. Isso é normal, mesmo sendo castrado? Vamos lá. Tem 2 pontos aí que é importante. Primeiro, se ele realmente é castrado ou não. Porque algumas vezes acontece o cachorro ele ser criptorquida, ou ele ter um testículo só que desceu, o outro tá ali na barriguinha, e às vezes o veterinário só tirou um e ficou por isso, tá? Então, ele tem o testículo ainda, só que não tá no saquinho, tá? Isso é um ponto. Se for esse caso, aí você tem que fazer um ultrassom e remover o outro testículo, que aí melhora. Agora, tem outro caso, que às vezes o cachorro, mesmo que já depois de ter sido castrados, eles mantêm alguns comportamentos. E aí não é nem pela questão fisiológica, né, de hormônio e tudo mais. É uma questão que já virou comportamento dele, né? E aí você vai ter que corrigir, adestrar e aí buscar outros meios de corrigir esse problema. Perfeito. E aí a gente vê isso, né? Técnica de adestramento, ter comportamentos repetitivos aí que assustem ou que impeçam correção. isso. Né? Nesse caso é correção. Perfeito. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Meu cão é de porte grande. Tem alguma dica para a alimentação dele? Né? E aí eu emendo a pergunta, né? O cão come de acordo com o tamanho, de fato? Sim, com certeza. Quanto maior o cachorro, maior a necessidade energética dele e maior a quantidade de ração que ele vai comer. Né? Essa técnica a gente já bateu bastante aqui, né? Sobre a alimentação. E eu vou repetir o que eu falei toda semana. Que em relação à alimentação do cachorro, você precisa ver o que cabe a você. Se você tiver condição de dar uma alimentação natural, se for fácil para você preparar a alimentação, se for fácil para você o manuseio do cocô pós-alimentação natural, ótimo, tá? Se não for fácil, se a praticidade está na ração né, comprada ali, né, no alimento sólido de ração, aí você vai seguir as instruções que está ali no saco da ração, tá? Ali vai estar ali a dose diária para o tamanho do seu cachorro, para a idade do seu cachorro. Aí você vai poder mudar a ração de uma ração de filhote
para ração de adulto, de uma ração de adulto, uma ração sênior, tá? Aí você pode escolher uma ração super prêmio, uma ração prêmio, e aí vai de acordo também com o seu bolso, com a sua disponibilidade, com a sua facilidade. Perfeito. E é interessante a gente destacar isso porque, olha, porte maior de cão, mais cocô, não é? E a gente acaba vendo isso. Olha, a ração, ela produz um cocô, entre aspas, mais sequinho, mais fácil de limpar, etc. Outros tipos de alimentação não. E alterar o tipo de alimentação também, né, muitas vezes dá diarreia, dá uma série de problemas. Basicamente, você mudar de uma ração para outra, mesmo que seja ração, o fato dos componentes serem diferentes pode causar uma gastroenterite, né, que é uma irritação gástrica, pode desencadear uma diarreia, vários fatores. Então, o importante é que você mantenha a ração, que o cachorro está acostumado, não fique mudando. Se precisar mudar, seja algo gradativo, com recomendação, né? E sempre seguir a dose que está recomendado no saco de ração, né? A não ser em caso, eu estou seguindo a dose, mas meu cachorro está obeso. Então, você vai passar por uma consulta e você vai reduzir a ração de acordo com um protocolo veterinário. Uhum. E é interessante isso, né? Porque, de novo, a gente está falando de regra geral e muitas vezes, dependendo do animal, ele foge um pouquinho dessa regra geral, por isso tem que ter um acompanhamento. Com certeza, assim como a gente, né? A gente tem que pensar que nós, no nosso dia a dia, tem pessoa que você fala, nossa, cara, o cara come por 5, e o cara não engorda. É do metabolismo dele. Às vezes a pessoa que restringe sua alimentação e tudo mais, dificilmente ela se mantém no peso. Então, seguir a recomendação da ração. Se isso não for suficiente, se isso estiver desencadeando um aumento de peso em excesso, ou então uma falta, né? O cachorro está ficando muito magro mesmo comendo ração, aí você tem que se adequar a isso passando por um veterinário e se adequando a essa questão. Perfeito. E vamos para mais uma pergunta. Minha Shih Tzu, toda vez que vai na praça, corre atrás de outros cachorros que estão lá. O que pode ser feito para ela parar com isso, né? Ela odeia usar coleira. Nossa, eu vou ser muito sincero. Até daria para fazer algumas correções, né? Tentar corrigir, mas, sinceridade, andar com um cachorro sem coleira, hoje em dia, o perigo é muito grande, porque aí passa um cachorro, ele corre para a rua, ela corre atrás para a rua também. Hoje em dia tem carro a toda hora, não é igual, né, anos atrás que eram menos carros, mas então, assim, qualquer lugar da cidade que você for é muito movimentado, fora o risco, né? Às vezes, de vez em quando vê um acidente acontecer de cachorro de rua morder uma pessoa, morder outro cachorro, né? Direto a gente vê, na verdade, né? O cachorro vai passear, vem cachorro de rua e morde. Então, assim, é um risco que eu não correria, né? Quer levar para passear em lugar aberto, procura uma chácara da família, um sítio, né? Algum lugar para levar, para que ele tenha essa segurança. Agora, em rua, dentro da cidade, onde tem contato com todo mundo, onde o carro passa toda hora, evita passear sem coleira, porque é um perigo. Uma hora vai acontecer uma fatalidade, infelizmente acontece. Perfeito. E contato com outros cães tem isso, né? Tem cão que vai latir, que vai dar chilique. Aí tem cão que é agressivo, então tem cão que ela sem coleira vai cheirar um cachorrinho, provavelmente ela não é agressiva, então ela corre atrás para brincar e tudo mais. A hora que ela chega perto, um cachorro pode morder e infelizmente, né, se ela pegar um cachorro de porte grande por ser uma Shih Tzu, às vezes basta uma mordida, né? Então evitar. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta dos espectadores. Quero adotar um pet e minha casa não tem muito espaço. O que seria melhor para ambientes assim? Um cão ou um gato? Se for para escolher entre os dois, um gato, acho que é mais fácil, né? O gato, ele consegue andar pela casa toda, mesmo sendo pequeno. Um cachorro não, um cachorro você vai ter que selecionar um espaço para ele e tudo mais. Então um gato nesse caso seria melhor. Mas se não tem espaço mesmo em casa, pense em outro pet aí, pensando um passarinho, numa tartaruguinha, num peixinho, né? Mas entre os dois, acho que um gato seria melhor um ambiente pequeno. Perfeito. Justamente por isso, né? Tem a questão da qualidade de vida do próprio animal no espaço. Com certeza. E o gato ele vai se adaptar melhor, porque o gato, qualquer lugar é lugar para ele, né? O gato consegue subir em cima do armário, em cima do guarda-roupa. Então, assim, acaba que o espaço, mesmo ser menor, acaba sendo maior para ele do que para o cachorro. Exatamente. E se pode criar ambientes também, né? A gente vê hoje
muitas estruturas de escalada que você pode Hoje em dia colocar em tem casas parede. que de fora a fora tem uma estrutura para o gato andar. Então, assim, acaba que dobra o espaço dele. Né? Para o cachorro não tem essa facilidade, né? Então, acho que o gato seria melhor nesse caso. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Qual a sua opinião sobre a fama de violento dos pitbulls? Isso de fato procede? Então, eu não acredito que o problema seja o pitbull em relação a ser violento. Eu acredito que o problema é que quando o pitbull é violento, acaba se tornando uma fatalidade, né? Cão violento a gente vê todos os dias. Tem pincher que é violento, tem shih tzu que é violento, tem vira-lata que é violento, tem cachorro pequenininho que você não pode chegar perto, que eu não consigo atender, que a gente tem que atender só olhando. Então, assim, o problema não é a violência do pitbull. O problema é que quando o pitbull é violento, acaba se tornando uma fatalidade. A potência de mordedura é muito grande. A forma de ataque e tudo mais. Porém, no geral, eu tenho vários pacientes que são pitbulls que são mais dóceis do que os cachorros de pequeno porte. Então, assim, eu acho que vai muito da criação, acho que vai muito da forma que você cria, né? Dos limites que você dá. Quando é pequeno, se ele apresentar um comportamento mais agressivo de filhote, já colocar um adestrador, já, né? Você conseguir mostrar que quem manda na casa, no ambiente, é você, né? Agora, eu vejo direto cachorros de pequeno porte que a dona é mordida, que morde a dona toda hora, que não pode pôr a mão no pote de ração que ela morde, que vai... Hoje mesmo foi atender uma consulta que era uma senhora, que inclusive ela falou que assiste o programa, ela falou, eu vou dar remédio, ela me morde. Eu falei, uma vira-latinha pequenininha, né? Então, o problema é que um pitbull, quando acontece uma fatalidade, que eu acho que é até mais raro, tá? É que não sai a notícia de um pincher que mordeu ataque de pincher. um dono. Então, mas eu acho que é mais raro, bem mais raro um pitbull atacado do que um pincher. O problema é que quando ele ataca, vira notícia, né? Exatamente. Se os pinchers tivessem a potência de mordedura e de ataque do O pitbull... pincher estava erradicado Exato. já, ele daria um jeito de... Então, assim, não acho que seja o problema o pitbull. Eu acho que o problema são os donos que adquirem o pitbull sem estar preparado para isso. Tá? Tem pitbull que você pode pôr na internet aí, tem criança que dorme em cima de pitbull, né? Eu acho que é muito mais a forma que ele é criado. Perfeito. Próxima participação, vamos lá. Posso sair com meu cãozinho para a rua? Ele tem cerca de 2 meses de idade. Como que ela chama? Fátima Moura. Fátima. Pelo amor de Deus, né? 2 meses, né? Você sai com um bebezinho de casa para ir a um lugar antes dele tomar as vacinas, onde ele dá... Não pode, tá? O cachorrinho vai sair de casa só quando ele tiver tomado todas as vacinas. O máximo que ele vai sair é sair da casa para o veterinário para tomar vacina e voltar para casa. É proibido sair na rua, é proibido ficar no portão de casa tendo contato com a área da rua, é proibido ir em banho tosa, tá? É proibido tudo, tá? O cachorro fica em casa. E quando a gente pensa justamente nesse protocolo aí de vacinação, vai levar o quê? 3, 4 meses, pelo menos? 4 meses. Após 4 meses ele vai estar apto a ir para a rua, a passear, a ir para o banho tosa, né? Fazer tudo que tem que fazer, mas até tomar todas as vacinas, casa. Tá? E às vezes a pessoa fica ansiosa, né? Olha, esperar os 4 meses, etc. Algumas coisas de rotina simples, olha, tem uma coleirinha, coloca em casa. Né? Dá volta na mesa de jantar, vai no quintal. Mas pra ir habituando. Casa, tá? Não é pra sair na rua. Mas eu vou só na pracinha em frente de casa. Não. Eu vou só na esquina de casa. Não. Eu vou... Até assim, eu vou na casa de um parente que tem cachorro. Não. Tá? Mas no último caso, não pode ficar sozinho? Leva no colo. Mas ter contato com outro cachorro, não. Não. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Posso dar banho no meu gatinho? Sempre tem essa dúvida, né? Pode. Gato e banho, né? Pode. Se você acostumar ele desde pequeno a tomar banho, né? Você vai conseguir. Agora, se você nunca deu banho no seu gato, ele já é adulto, assim, boa sorte, né? Vai ser uma bela tentativa e se você conseguir, conta pra gente, né? Manda um vídeo aqui pra gente, que a gente até passa aqui no programa, mas é muito difícil, né? Inclusive, muitos banhotosos, assim, nem pega gato por isso. Então, assim, se você quer dar banho no seu gato,
desde cedo você acostumar ele. Tentar pegar um gato adulto que nunca tomou banho para dar banho é uma missão difícil. Perfeito. Aí é usar de artifícios, né? Tipo, escovação, tentar Tem banho a seco, né? Tem algumas opções. Mas o gato, ele é um animal totalmente higiênico. Ele se limpa o tempo todo. Então, você nunca viu um gato sujo, raramente um gato sujo. E até a gente estava conversando aqui no intervalo. Tem coisas que são da natureza, né? Se o gato tivesse na natureza, ele não ia ficar tomando banho. Então, é o caso de, se ele não está acostumado e só não consegue dar banho, você pode uma escovação, um banho a seco, mas, no geral, a limpeza que eles fazem é suficiente. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos lá. Meu cãozinho é novinho, tem poucas semanas, faz cocô e xixi por toda a casa. Existe alguma dica para ele parar com esse comportamento? Vamos lá. Por ele ser novinho, e você falou novinho, então eu penso que ele é macho. Sendo macho, naturalmente, a hora que ele começa a crescer, ele cria o hábito de marcar o território. Então, uma das formas de controlar isso é a castração. Sobre a adaptação do local certo de fazer xixi, cocô e tudo mais, é questão também de adaptação e ensinamento. Você tem que ensinar, corrigir quando fizer errado. Uma forma que eu uso é, você limpa o xixi que foi feito no lugar errado com o tapetinho higiênico e coloca o tapetinho sujo no lugar certo. E aí você tira todo o cheiro com água sanitária do lugar errado. Para toda vez que ele for fazer o xixi, ele buscar o cheiro. Né? Você vê que normalmente eles vão cheirar antes de fazer o xixi. E aí eles vão começar a buscar o ambiente certo. Outra coisa do cocô, por exemplo, é corrigir. Quando você vai fazer no lugar errado, você corrige e leva para o lugar certo. Tá? Isso é tudo adaptação. E leva tempo, leva paciência. Tem que fazer a rotina certinha, né? Penúltima pergunta de hoje, vamos lá. Tem alguma idade mínima para castração de cães e gatos? Eu recomendo que faça pelo menos depois das vacinas. Né? Então, a partir de 5, 6 meses ali, uma idade boa. Perfeito. Tranquilinho, né? E é importante, como a gente falou, tá nessa fase, do caso do cão, da adaptação do xixi ainda, do cocô, Sim, vai ajudar não deu muito no tempo processo. de levantar a perninha, dele começar a marcar território. Né? Então, indico essa idade. Última pergunta dos espectadores, vamos lá. Tenho 2 gatos e 2 cachorros. Ambos têm mania de ficar comendo a ração, que não é para eles, bebendo água um no pote do outro. Tem problema? Assim, no geral, grande problema não é, né? Mas, o que acontece? Falei isso acho que no programa passado, né? O cachorro comer a ração do gato não vai fazer mal para ele, mas, né? Agora, o gato, se ele comer só a ração do cachorro, vai faltar um nutriente para ele, que é a taurina que tem na ração dele, né? Então, assim, ele comer um pouquinho do outro e comer a dele, tá bacana, não tem problema nenhum. Mas o que você deve fazer? Primeiro, separa o local onde eles vão comer. Então, cada um põe o seu potinho num canto. E nunca deixa a ração à vontade. A ração não tem que ir à vontade. A ração tem que ter hora para comer. Então, você vai colocar de manhã e de tarde, por exemplo. Você põe 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Colocou, comeu bem, não comeu, retira. Né? A gente, quando vai almoçar, a gente põe a comida no prato. Se não comer, a gente vai retirar. A gente não vai deixar ela no prato. Né? Então, assim, você deixa a comida lá, primeiro que muda a composição dela. A ração fica lá, começa a murchar, começa a ressecar. Segundo que passa bicho. Terceiro que chama bicho. Né? Começa a chamar rato, né? Pombo, bicho que vai comer. Então, assim, a ração não tem que ficar no pote. A ração não tem que ficar à vontade. Tem que dar, oferecer, o paciente vai comer, o cachorro vai comer. E não comeu, tira, que de noite provavelmente ele vai comer. Tá? É até uma forma de um indício muito bom para você saber se o cachorro está doente ou não. O cachorro come todo dia, eu coloquei a ração hoje e não comeu, opa, tá doente. Agora, se você deixa à vontade, você nem sabe se ele comeu ou não comeu, se comeu pouco, não comeu, né? Então a ração não fica à vontade. Perfeito. Só esse hábito, às vezes, de colocar na hora certa, talvez já ajude que eles comam a sua corretamente. Porque aí o tempo que ele está comendo a ração dele, o outro vai estar comendo a dele, e aí tirou. Então não tem essa de, sobrou de cá, eu vou comer do de cá. Até desregula a questão, né, de quantidade que estão comendo, porque às vezes um come menos, o outro come mais. Aí o que está comendo mais rápido dele vai lá e come o que sobrou do outro. Então você nem sabe a quantidade que está dando. Né? E gato também,
vamos pensar em questão de gatos castrados, que a gente tem rações específicas para castrados, não é? A ausência também desses fatores vai prejudicar a questão urinária, etc. Sim, o gato tem muita tendência a ter cálculo, né? Obstruir a uretra com areinha com cálculo. Se ele começar a comer ração, ele está comendo ração de gato castrado, que você está dando para evitar que desenvolva um cálculo ou uma areinha. Aí vai lá e começa a comer ração do outro, não adiantou nada, né? Você só gastou dinheiro para comprar uma ração melhor para ele, mas não adiantou nada. Então tem que seguir a risca e alimentação para não certeza. ter problema. Guilherme, gratidão pela participação sempre aqui conosco e a gente espera já o próximo programa para sanar um pouquinho mais as dúvidas dos espectadores. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo. É isso, né? E você sabe, você pode acessar Pergunte ao Doutor pelo nosso portal, né, educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui, nós voltamos com o próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor, todas as terças. É o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: Vet Boss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.